Olá, eu sou o Jones, sou pesquisador da Laico, da UFMG, e estou fazendo essa apresentação para fazer um convite aos alunos da UDESC para participar da pesquisa Metacognição, Videogames e Aprimoramento da Aprendizagem. Essa pesquisa está sendo promovida por meio de uma parceria entre o Laico e o Grupo de Engenharia Biomédica da UDESC de Joinville, do qual o professor de Ensino Geral, o professor Alexandre Paterno, faz parte. Nessa apresentação eu vou falar sobre o que o UDESC está pretendendo com a pesquisa, vou falar sobre detalhes da pesquisa, também sobre como os alunos poderão participar e quais são os benefícios que o aluno também ganha ao participar desta pesquisa. O principal objetivo da UDESC em promover essa pesquisa é avaliar um conjunto de componentes fundamentais para o processo de aprendizagem de seus alunos. Ao conhecer os padrões de aprendizagem e de motivação de seus alunos, a UDESC vai ter subsídios para criar intervenções e práticas pedagógicas com a finalidade de melhorar o processo de aprendizagem de seus alunos. Então essa pesquisa ela vai dar um suporte muito importante para identificar problemas relacionados ao processo de aprendizagem que nem sempre são detectados de outra forma. Então essa pesquisa servirá como uma ferramenta complementar com a finalidade de ajudar a identificar determinados aspectos do aprendizado que podem ser melhorados. A seguir eu vou falar sobre quais são os componentes que serão avaliados nesse projeto e eu vou dar uma breve descrita na relevância desses componentes também. Então, a UDESC ela tem a intenção de conhecer mais sobre as estratégias de aprendizagem que os seus estudantes utilizam, como, por exemplo, o uso de estratégias de repetição e o ato de construir relações enquanto estuda, que são estratégias que são relevantes para consolidar o aprendizado. Além disso, também examinaremos a capacidade que os estudantes têm de gerir o tempo e o ambiente de estudo. Isso diz respeito à capacidade de gerir o tempo com eficiência, de modo a não perder as atividades, não perder a data das atividades, por exemplo. Também tem relação com as questões vinculadas ao ambiente de estudo, como, por exemplo, buscar um ambiente que seja silencioso, que seja organizado, de modo a favorecer o processo de estudo. A UDESC também pretende conhecer um pouco mais sobre a forma como os estudantes interagem com seus colegas. Então, nisso aí será avaliado o aprendizado com os colegas e também a solicitação de ajuda. A metacognição é outro aspecto que também será avaliado. A metacognição consiste basicamente na capacidade de definir objetivos, elaborar um planejamento para alcançar esse objetivo, também a capacidade de detectar erros e fazer um reajuste no processo de aprendizagem. Outra coisa muito importante que a UDESC pretende conhecer mais dos seus alunos são as motivações. As motivações são muito importantes para o processo de aprendizagem, pois mesmo que a pessoa tenha todas as ferramentas de aprendizado, é preciso que ela esteja motivada a utilizá-las para que ela tenha esse sucesso. E especificamente duas motivações serão avaliadas: a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A primeira diz respeito ao quanto que o estudante se engaja em uma tarefa por razões que dizem respeito à curiosidade, ao desejo de se aperfeiçoar, são aspectos mais intrínsecos a ele. Por sua vez, a motivação extrínseca está relacionada com o engajamento do estudante por motivos externos a ele, como, por exemplo, notas, recompensa, aprovação. Também investigaremos o valor que os estudantes atribuem às atividades de aprendizagem. Então, nisso nós poderemos avaliar o aspecto de quanto que os estudantes consideram as atividades acadêmicas que eles realizam, quanto eles julgam, avaliam essas atividades como sendo úteis e relevantes para ele. Outro aspecto que será avaliado é a confiança que
que o estudante tem nas próprias capacidades de aprendizagem. Então, avaliaremos o quanto que o estudante julga ser o principal responsável pelo seu próprio sucesso e pelo seu próprio fracasso, e o quanto ele se julga capaz também de realizar determinadas tarefas. De modo complementar, também será avaliado o quanto o estudante fica apreensivo com avaliações e com o seu próprio desempenho. Além disso, também será avaliado o quanto que o estudante está comprometido a controlar seu esforço diante de distrações e persistir em situações difíceis. E por fim, avaliaremos a interação que os estudantes têm com objetos de conhecimento, né? Então vamos saber um pouquinho mais sobre como que o estudante se relaciona com objetos de aprendizagem a fim de aprender. Esses componentes eles não foram selecionados à toa. Há um grande corpo de estudos científicos suportando a ideia de que o bom funcionamento dos componentes de aprendizado, que eu mencionei anteriormente, eles são fundamentais para o sucesso tanto acadêmico quanto profissional. A boa notícia é que esses componentes podem ser desenvolvidos. Assim, é possível intervir nesses componentes e torná-los melhores, né, e, consequentemente, aprimorar o processo de aprendizagem. Mas o primeiro passo é avaliar esses componentes. E aí que entra o projeto da UDESC, em avaliar esses componentes de aprendizagem. Então, a seguir eu vou falar um pouquinho sobre os instrumentos que serão utilizados na pesquisa. Eu vou descrever esses instrumentos. Nós utilizaremos 5 instrumentos. O questionário de estratégias de motivação para a aprendizagem, né, chamado MSLQ. Um questionário sobre características e práticas do jogador de videogames. Teste de monitoramento metacognitivo. Teste de abordagem de aprendizagem e escala de abordagem de aprendizagem. Vamos começar falando sobre o MSLQ. Esse instrumento ele tem sido amplamente utilizado, é um instrumento muito tradicional, utilizado na área de avaliação educacional, para avaliar a aprendizagem autorregulada, que também é chamada de autorregulação. Então, há muitos estudos que suportam que esse instrumento ele tem qualidade para aferir as dimensões da aprendizagem, né, que são propostas, relacionadas às estratégias de aprendizagem, relacionadas à motivação. E aqui uma breve descrição de como que vai ser apresentado esse instrumento para vocês. Então, o MSLQ ele é um questionário de autorrelato, né, ou seja, são perguntas que a pessoa deve responder julgando 1 ou 7 para 1 para nada verdadeira para mim e 7 caso seja muito verdadeira para mim, né? Um exemplo de item aqui. Penso que serei capaz de usar o que aprendo em uma disciplina e em outras. Então, você mesmo vai responder o quanto que essa questão é ou não verdadeira para você. Já o questionário sobre características e práticas do videogame avaliam particularidades do jogador de videogames e estratégias que estão relacionadas à prática de videogames. Mas aí vocês podem estar se perguntando, né, mas por que avaliar elementos relacionados à prática de videogames? Onde que videogame tem a ver com a aprendizagem, né? Então, há muitos estudos científicos mostrando que o vínculo entre prática de videogames e processo de aprendizagem é amplamente apoiado por diversas evidências científicas. O conhecimento a respeito dos comportamentos empreendidos ligados à prática do videogame, eles têm o potencial de gerar um conhecimento que seja muito relevante para identificar ações específicas que o jogador de videogame pode fazer, que podem impactar positivamente os processos de aprendizagem. Então, no momento em que a pessoa joga videogame, ela mobiliza comportamentos que estão diretamente associados aos processos de aprendizagem. Então, é muito comum, numa situação, num determinado jogo, esse jogo ele proporcionar um ambiente interativo em que o jogador ele pode aprender com seus próprios erros, em que ele pode se adaptar às demandas e aos desafios que são impostos pelo jogo, utilizar diversas estratégias para poder superar aqueles desafios que aparecem no jogo, e ele também pode fazer uma transferência de um conhecimento prévio que ele tem de um contexto para outro. Isso para citar apenas algumas das situações que podem
demandar processo de aprendizagem, né? São inúmeras situações que você encontra no videogame que também se relacionam muito ao aprendizado. Então, em vista desses argumentos que eu apresentei, então vai ser muito relevante avaliar características e processos dos estudantes em relação à prática de videogames. Então, o questionário referente aos videogames ele é formado por enunciados simples. Então, para respondê-los, você deve apenas marcar sim, caso essa sentença, esse enunciado, ele expresse uma característica ou um processo que seja muito marcante em você, e deve marcar não quando essa característica não for muito marcante em você. Dois exemplos aqui. Eu acredito que jogar videogames pode desenvolver a minha capacidade de aprender. Ou, se percebo que o jogo não é tão desafiador, aumento o nível de dificuldade quando o jogo me dá esta opção. Então é só marcar sim ou não para essas alternativas. Os outros instrumentos que serão avaliados, que serão utilizados para avaliar componentes educacionais, é o teste de monitoramento metacognitivo, teste de abordagem e aprendizagem e escalas de abordagem e aprendizagem. Infelizmente eu não vou poder falar muito sobre esses instrumentos aqui, porque eu falar sobre eles poderia enviesar até a aferição, né? Mas a instrução de como resolver esses instrumentos é apresentada lá na hora que você entrar em contato com ele. Então, ao participar desse estudo, você oferece ao UDESC a oportunidade de o UDESC conhecer melhor os padrões de aprendizagem de seus alunos. E esse conhecimento da UDESC ele é de suma importância, pois ele permite à universidade a criar e orientar suas práticas pedagógicas de modo a atuar especificamente sobre aqueles processos de aprendizagem que mais necessitam ser desenvolvidos. Então, a UDESC vai conseguir avaliar esses componentes educacionais e vai poder tomar decisões a partir desses resultados. Esses resultados vão servir como um suporte, né, que vai ajudar na tomada de decisão, de modo a intervir em aspectos específicos da aprendizagem. Então, ao participar dessa pesquisa, você não terá que arcar com nenhum tipo de custo. Então, o custo da sua participação será inteiramente arcado pela universidade. E, além disso, ao participar, você também receberá um material sobre aprendizagem autorregulada, metacognição e indicação de níveis sobre sistemas, né, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa temática. E, além disso, o aspecto mais interessante é que, quando você participar dessa pesquisa, os dados serão coletados, serão analisados. Quando eles forem analisados, eles serão enviados pelo e-mail e aí cada estudante poderá ter acesso aos seus resultados individuais em cada um dos componentes que foi avaliado. É importante mencionar que o anonimato será mantido, né, mas terá uma ID, uma identificação que será lá na hora que você for participar da pesquisa e responder todos os questionários, há lá no finalzinho uma instrução da ID que você deve guardar para que você possa mais adiante entender e achar os seus resultados. Esses resultados eles serão enviados em uma planilha, junto também com uma outra apresentação que vai explicar como interpretar esses resultados e qual é o significado desses resultados. Então, você poderá conhecer um pouco mais sobre seus próprios componentes de autorregulação também ao participar desta pesquisa. Além disso, ao participar desse projeto, você também conseguirá o cumprimento de horas complementares. Mas é um aspecto muito importante que, para conseguir essas horas complementares e também para conseguir os resultados enviados via e-mail, você deve preencher todos os instrumentos. E caso você tenha interesse em receber os seus resultados individuais, você deve colocar o seu e-mail lá no finalzinho também dos questionários. E como eu falei que você deve preencher todos os instrumentos para poder contabilizar a sua participação, então lembre-se de reservar algo em torno de umas 2 horas para responder esses questionários. Pode levar um pouco mais, um pouco menos, né? Depende do aluno. E também uma recomendação é que esses questionários eles sejam respondidos
não no celular, não no iPad, mas de preferência em um computador. Eu digo isso porque será necessário em alguns momentos que você escreva, né? Então, a menos que você esteja muito confortável em escrever tudo no celular ou no iPad, eu recomendo responder os questionários, né, no computador, pode ser mais fácil. E você conseguirá participar dessa pesquisa recebendo por meio de um acesso desse link que você receberá em seu e-mail, né? A Udesc vai enviar aos alunos esse link. Você vai clicar no link e lá terá todas as instruções referentes aos questionários, como respondê-lo, né? E assim como os itens dos testes e dos questionários. Esse link ele vai ficar disponível entre os dias 3/6 e 3/9, né? No julho até setembro, para você poder participar dessa pesquisa. Passou o dia 3/9, esse link ele não vai estar mais disponível, né? Os dados estão sendo armazenados na plataforma. Quando chegar esse dia, eles vão começará o trabalho da análise dos dados, então não será mais possível participar do projeto. E então, no final das contas, é isso mesmo, né? A participação de vocês é muito relevante para o Udesc. E caso tenha alguma dúvida, alguma questão que queira tirar uma dúvida, por exemplo, encontrar algum erro, algum probleminha ali na hora de acessar o link, você pode entrar em contato comigo, nesse e-mail.